Artes e artistas traz para você Lídio. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, obrigado. Saudações. Lídio, vamos começar aqui para o pessoal entender. Você falar sobre a sua trajetória antes do ritmo reggae entrar na sua vida. Qual a sua conexão com a arte? Claro que antes de conhecer qualquer coisa, eu ouvia reggae, mesmo sem eu saber o que era reggae, o que é reggae. Eu escutava, eu trabalhei numa feira em Belém, chamada Feira do Guamá. Nesta feira, eu ouvi a primeira música de reggae, sem saber, na minha vida, que foi o Jimmy Cliff tocando Follow My Man, um disco que foi lançado em 74, 75, e isso já estava quase no final da década de 70. Eu ouvi aquela música, me interessei por ela, fui procurar saber, né, quem era. Pô, quem é que tá tocando? É fulano. Eu fui lá, pô, quem é esse cara? Jimmy Cliff. E me impactou quando eu vi a capa do disco, que era um negão sentado numa cadeira ao contrário, assim. Aquele negão sentado naquela cadeira ao contrário. Caraca, que me impactou demais. Não tinha noção do que era reggae, nunca tinha visto falar essa palavra, nem nada. Fui atrás de comprar, comprei o disco. Consequentemente, o tempo foi passando, eu comecei a ouvir também outras coisas, mas essa palavra reggae, ela não estava ainda na minha cabeça. Bob Marley, Jimmy Cliff. Aí eu conheci o CEDEMPA, Centro de Cultura e Desenvolvimento do Negro do Pará. Foi aí que a arte, o reggae e as denominações de arte todas entraram na minha vida. Me tornei percussionista, comecei a tocar tambor, outros instrumentos. Então foi aí que a arte entrou em mim. E a partir desse momento foi um caminho que eu segui sempre paralelo. Eu sempre fui um profissional, então sempre a arte correu paralelamente na minha vida, dentro do meu profissionalismo. E dividindo a sua vida profissional com a vida artística, porque a arte ela vem crescendo. Sim. A gente se envolve ali meio timidamente, vai ter surgindo oportunidades. Como foi que desenvolveu essa parte de tocar, de passar o som para o público? Bem, eu vou contar uma coisa aqui que é muito interessante. Eu fui morar em Algodoal, em 1988, se eu não estou enganado, 86. E lá, em Algodoal, a única meio de ouvir quem estava fora de Algodoal era o rádio. Só tinha o rádio. E ondas tropicais. Já tinha a FM, mas ela não era tão popular quanto hoje. Já existia a FM, Raulã, Cidade Morena, tinha mais rádio, né? Mas o boom que a gente podia escutar em qualquer lugar do mundo era OT, ondas tropicais. E eu levei um radinho para o Gudual e todo sábado eu ligava para ouvir o que estava acontecendo e tal. Aí, Rádio Cultura, Rádio Clube, queria saber do futebol, Rádio Clube, queria saber de artes, Cultura FM. Sábado eu fui ligado na OT, tinha um programa de rock já. Aí daqui a pouco o cara do rock anunciou, daqui a pouco, porra, é o primeiro programa de reggae de Belém do Pará, com o Tony Soares. Fiquei esperando, tocou lá. Então. Aí quando começou o programa do Tony Soares, ele falou que ele estava começando aquele programa, ele não tinha material, ele estava sendo impulsionado por um cara de uma banda de Cayena, chamado Bendy, Raj Bendy. O Bendy era o vocalista e líder da Universal Youth, uma banda de reggae muito famosa lá. Mas estava lá em Belém, e aí falou com o Tony é músico, né, e tal, uma conversa, ele falou, pô, tu tem que fazer um programa de reggae, o reggae vai explodir no mundo. Esse já era o Sunsplash? Isso, era o Sunsplash, o primeiro Sunsplash. Aí, eu ouvi aquele programa, pô, gostei, ele tocou lá e falou no Margalho, falou no Alvin, falou no Jorge Motora, falou uns 4 nomes lá, Chico Canuto, vou voltar para Belém, vou lá nesses caras. E ele falava, se você tiver algum material, chega a mim aqui na Rádio Cultura, de segunda a sexta, o horário tal. Entendi. Aí tá, eu voltei para Belém, com a minha turma que eu tinha ido para lá, nós tínhamos ido para passar a Semana Santa, só que nós gastamos todo o dinheiro, nós não tínhamos dinheiro para voltar, nós estávamos lá naquela correria para querer voltar. E nisso a gente foi passando, já estavam uns 3 meses lá. Aí tá, eu voltei para Belém. Quando eu voltei, uma das primeiras coisas que eu lembro de ter feito foi, pô, vou lá com esse tal de Tony Soares. Aí cheguei lá, eu queria conhecer o Tony Soares. Daqui a pouco ele vai sair aí. Aí saiu aquele cara cabeludo, né? Porra, cara, tu é da área do reggae, e tal, e papo vai, papo vem. Isso aí, nós estamos querendo montar uma turma pra gente fazer uma domingueira. Só que nós não temos espaço. Nessa discussão de domingueira, nós fomos uma reunião, quinta-feira à noite, o Fernando, Fernando, falou assim, olha,
tem o quintal da minha casa. E esses caras todos, o Margalho morava numa rua que tem na municipalidade, uma daquelas passagenzinhas da municipalidade, em frente àquele residencial Olympus. Não tinha quintal. O Tony morava num apartamento, não tinha quintal. O único que tinha quintal naquele momento era o Fernando. Então nós decidimos que nós íamos nos encontrar lá todo domingo. Tinha o programa no sábado e no domingo a gente se encontrava na casa do Fernando. Cara, no primeiro domingo só deu aqueles que eu tô te falando: Chico Canuto, Alvin, eu, Margalho, o Tony Soares, o Fernando. No outro domingo, isso já multiplicou por no mínimo 3. O quintal começou a encher. E aí, como cresceu muito, aí a gente resolveu botar um nome. Pô, que nome é que vai ser? Aí botaram Toca do Reggae. Por quê? Porque aquilo era uma toca realmente. Entrava pela lateral, pelo saguão da casa do cara, ia lá pro fundo. Tá, então ficou Toca do Reggae. Cara, isso começou a bombar. Nesse período de início, cada um ia lá e botava sua música. Não tinha DJ, não rolava esse papo de DJ. Aí, Fernando, coloca uma lá. Aí, Fernando, pá. O pessoal já tinha, estava nascendo a cultura de colecionar. Não, os colecionadores já existiam. O Margalho já existiu. O Margalho já era, na época, antes de o conhecer, ele já era o maior colecionador. Já tinha história, né? Já. Algumas pessoas já conheciam ele em São Luís. O Alvin também já era um grande colecionador. Ele vendia músicas pro Ferreirinha, Nome da Estrela, pro Antônio José, que depois faleceu, o Antônio José. E eles já vendiam material para esses caras. Só que nós não nos conhecíamos e eu nem imaginava que isso acontecia. Acontecia um abastecimento de conteúdo da música reggae para São Luís, que vinha de Belém. Então. Já existia. Isso foi desde que iniciou. Essa história que eu estou contando é para chegar no lead DJ. Então, o que aconteceu? Aí os caras começaram, né? Coloca uma lá, fulano. Só que o negócio foi crescendo muito. Foi crescendo muito. A toca, ela já estava com uma frequência de 150 pessoas. Essas festas, elas duravam o quê? Quantas horas? Começava todo domingo às 16 e até meia-noite. Eu não ia mais porque era residência, né? Que era o quintal de alguém. Então, como era residência, porra, daqui a pouco alguém te comer, pô, vou dormir que amanhã tem outra. Aí tá. Nessa onda da toca do reggae nascer, da gente estar no meio daquele nascimento, o reggae começou a ser ouvido, começou um monte de gente a comentar, a falar e tal. E era no boca a boca, não tinha esse papo de celular, não existia essas histórias. O Margalho arrumou um lugar que alguém chamou, pô, cara, tá bombando lá, tu não quer tocar lá pra mim? Minha casa, ali na Pedreira e tal. Aí o Margalho, tá bom, eu vou. Quando é que vai ser? Vai ser sábado. Sábado tá certo, porque o nosso encontro é no domingo, só que apareceu vários lugares, não era mais só um querendo. Aí foi que aconteceu, olha, domingo tu vai tocar lá no lugar tal, e eu vou tocar no lugar tal. Aí sim nasceu o DJ, o lead DJ. Eles me escalaram pra mim ir pra Cidade Nova, o Pará, um dos maiores invasões da América Latina. 5.000 famílias colocaram um reggae lá. Um bar queria reggae. Aí falaram, pô, Lídia, é próximo da sua casa, vai lá. Aí pronto, eu fui. Pô, vai anunciar, como é que é o nome do DJ lá? É Lídio. Não, mas tem que ter mais alguma coisa. Aí eu, inspirado, que já existia o Margalho, que era Raj Margalho, aí eu falei, não, é Raj Lídio. Aí eu comecei a tocar nesse lugar. Aí daqui a pouco o Abreu, grande parceiro que eu tive na minha vida, ele disse, vou montar um bar de reggae e vai ser o maior da Cidade Nova. Vai ser o primeiro clube de reggae da Cidade Nova. Aí quando um dia um carro parou na minha casa, um carrão bonito. E esse cara, carrão bonito, é nem cobrador, no mínimo, né? Aí era o Abreu, bateu na porta da minha casa e disse, Lídio, quer ser o meu DJ, cara? Quer ser o meu parceiro? Eu falei, eu vou. Cara, foi uma explosão na Cidade Nova. Foi uma explosão. Aí a gente tocava sexta, sábado e domingo. E se ainda tivesse mais tempo, eu acho que tocava mais. E a casa lotada todo o tempo. E com isso, né, eu passei a ser cogitado para ir para outros lugares também. Aí a Rita... A Rita era o Rita Marley, Espaço Reggae. Lá na 16 de novembro. Próximo a Tamandaré. Aí a Rita me ligou. Pô, né, eu queria que quisesse tocar no domingo. Eu falei, não, mas domingo eu faço o Jamaica. Ela disse, não, eu vou conversar com o Abreu. Pra no domingo ele te liberar e tal. Aí, tá, beleza. Aí eu fui pro Espaço Reggae. Aí que foi pauleira, cara. Eu começava lá 2 horas da tarde. E até meia-noite. Esse clube, ele era em frente ao
hotel do exército. Quando dava meia-noite, o coronel ia lá. E tá na hora de parar. Se não fosse isso, não parava. E foi nessa época que surgiram os movimentos. Nessa época, no Jamaica, eu lembro que já tinha um burburinho das pessoas quererem se organizar para fazer as associações entre 90 e 95. Foi nessa época que eu fiquei no Espaço Reggae e foi nessa época que os grupos se organizaram verdadeiramente. Uns começaram a ser filantropos, outros não, eram de outras ondas, outros eram de futebol, outros, cada um tinha uma denominação. Pagava o ingresso mais baixo nos shows. Chegava pagando, eu sou da Reggae Amor. Ah, tu é do Reggae Amor, cadê a tua carteirinha? Paga só meia. Aí pronto, aí todo mundo queria se associar para acabar que ter direito àquelas vantagens, digamos assim, que era pagar Eu acho que entrada nos shows, né, cara? É que era um movimento, me corrija se eu estiver enganado, que era majoritariamente da turma da periferia. Sim, eu acho que os reggaes que foram mais centralizados, na minha opinião, foi apenas a Raia. Ela foi muito centralizada na avenida principal de Belém do Pará, que é a Avenida Nazaré, embaixo de uma grande sede de um grande clube conhecidíssimo, que é o Paysandu. A maioria foi na periferia. Mas a Rainos, ela mostra assim como o reggae atingiu também a galera da classe Teve né? outros, não com tanto sucesso quanto a Heinz. Teve o tal Reggae Music, que era na Governador José Malché, esquina da Generalíssima. E aí inventaram lá de fazer todo sábado o tal reggae. Associando tal é o caminho, né? Uma denominação aí de uma budista, se eu não me engano. E aí o cara botaram lá. Mas ela não durou muito tempo, porque na minha visão, né? Claro, a minha opinião, ali na Generalíssimo já tinha muito mais residências nas proximidades do que na sede do Paysandu. Então, indo nessa mesma linha do reggae periférico, a periferia ela se identifica muito com o reggae. Não é à toa que o Maranhão é muito identificado com reggae. A periferia maranhense é muito identificada com reggae. Por quê? Porque o reggae, a mensagem era essa mesmo, principalmente dos grandes artistas de reggae mundiais, até fugindo da Jamaica mesmo, eles são muito politizados, eles pregam muito a união, a igualdade. Claro, a periferia se encontra nisso, de querer ser igual. Então essa é a minha visão. E tem aquela pegada boa e envolvente que o reggae traz, primeiramente. E aí, quando você vai conhecer mais a fundo, tem a mensagem. É o que mais chama as pessoas, são mais atraídas pelo reggae, pela malemolência, pelo swing, né, cara? Pela cadência mais, sabe? Mas a mensagem é muito forte. Claro que poucas pessoas têm essa oportunidade de acabar se envolvendo com a mensagem trazida pelo reggae, mas ela é muito forte, muito combativa. Eu acho que é isso que a periferia se identifica, apesar de que a maioria dos reggaes que fazem sucesso ou que fizeram são letras inglesas, né, cara? Grandes bandas francesas, né? Mesmo assim, quando tu ouve, cara, tu te envolve, aquela batida, mas a mensagem ela é muito importante. Valorização ou reconhecimento de um DJ de reggae, que nos anos 90, depois dessa explosão do reggae, muitas pessoas associavam com brigas, com pessoas que bebiam e iam atrás de confusão, qualquer outra coisa assim. Tivia muita polícia, né, chegar nas festas, fechando. Tem alguns episódios de briga, e principalmente com polícia. Uma vez na Arterial 18, lá no Jamaica Reggae Club, o pessoal começou já a vender bebida nas... Claro, qualquer grande evento que começa a chamar muita gente, começa a chamar muita atenção, acaba que quem vende, quem procura empreender de alguma forma, ele acaba sendo atraído. E aí, começaram a vender bebida no canteiro central da Arterial 18. E aí, o que acontece? Com o tempo, o pessoal começou a dizer que tinha gente fazendo batida com etanol. As famosas batidas. Né? Era batida com etanol. A pessoa fumava, ficava muito doido. Aí, uma dessas vezes aí, um grupo lá se desentendeu com o outro, e aí a Arterial 18 ficou tipo um campo de guerra. Nesse dia a gente parou o som, abriu de cara, negão, para o som, que se continuar é pior. O que eu vejo assim é que na época tinha a cultura que vinha dos Estados Unidos de gangue, essas coisas, né, na capital, e o reggae, ele de alguma forma, ele veio trazendo também essa união, porque assim, você estava ali, era de um bairro, era de outro bairro, era de um determinado grupo, mas vocês estavam ali pelo reggae, as pessoas iam lá, curtiam a música, aí conheciam o DJ, essa união, né? Nesse contexto, eu acho que as associações, os grupos, eles foram fundamentais para apaziguar, porque eu falo muito da Pedreira, porque tinha muito reggae na Pedreira, talvez tenha sido o bairro que mais
mais difundiu o reggae? Talvez, não tenho certeza. Tinha muitos bares na Figueira de reggae. Se você era da associação do reggae Velandeua, aí tu era cadastrado, tinha o teu nome e tal, e aquela coisa toda. E aí, se tu começasse a fazer confusão, tu era expulso. Bacana. Então, eu achava importante. Esse foi um dos contextos que, na minha opinião, levou com que apaziguasse um pouco. Mas os caras gostavam de se degladiar. Ah, eu sou da Sacramento, eu sou da Pedreira. Inclusive, com o movimento, eles dispersavam essa energia em movimentos de doações, né? De alimento, objetos, para doar para as pessoas carentes. No segundo domingo, se não me engano, de maio, ano passado eu fui para o tributo ao Bob. Esse ano eu não consegui ir. E nesse tributo, eles arrecadaram toneladas de alimentos. Cada um no seu lugar, no mundo da Sacramento, que é muito forte, inclusive. Então, essas associações, elas arrecadaram muito alimento. Falando sobre essa sua conexão com esses programas atuais, ou seja, você já tem um reconhecimento como um artista de longa data. Fala pra gente como foi a tua experiência com os artistas jamaicanos. Bom, aí eu era DJ do Jamaica, né? Sexta e sábado, e no domingo eu era do Espaço Reggae. E aí o Roberto Pinheiro, dono do Parque dos Igarapés, ele trouxe a primeira banda de reggae internacional. Aí o que aconteceu? Teve um show da Tribo de Já. A Tribo de Já estava indo para Caiana com band. E a conexão, para quem não sabe, do Brasil com a Jamaica é Belém do Pará, o Aeroporto Internacional de Valdicante. Como não tem voos Jamaica-Belém, tem que ir Jamaica, Miami e Miami Belém. É por isso que Belém sempre recebeu grandes artistas do mundo. Que iam tocar em outros estados brasileiros, mas tinham que passar por Belém. Primeiramente Belém. E isso facilitava a nossa vida, né? De quem trabalhava, quem produzia e tal. Aí, o Fauzi acabou que hospedou essa galera que ia para Caiena tocar com o band, com a Universal Youth, ia fazer a abertura do show. Ninguém nem tinha ouvido falar dessa banda, ninguém, porque eles eram banda que tocavam de baile, né, cara? Eles eram banda de baile. E aí, quem direcionou eles pro mundo do reggae foi o Fauzi, vocalista da tribo. Na época ele não era vocalista ainda, aí ele canalizou, passaram em Belém para ir para Caiena. E aproveitaram essa ida para Caiena. E o Jacaré, aquele cara que era o dono do African Bar, aí o Jacaré disse: pô, já que esses caras estão aí, bora fazer um show deles lá no African Bar. Sem pretensões. Foi tipo assim, para ocupar o espaço dos caras. Os caras não iam ter que ficar em Belém 2, 3 dias para esperar o voo. Aí esse show foi bombado. Muita gente. E aí começaram a pedir: Jacaré tem que fazer essas bandas mais vezes, Mas o Jacaré, o espaço dele não era para reggae, o espaço dele era pop, era para vender cerveja, não era um espaço igual aquele que se pretendia para o reggae. O Jacaré chamou o Roberto. E aí o Roberto resolveu fazer o show da tribo na Boate Bahia. Essa época o Roberto já gostava de reggae? Não. Foi assim que ele foi introduzido. Então, aí o Roberto decidiu levar a tribo para fazer o primeiro show na Baíto. Fauzi já estava como vocalista? Já estava como. Já tinha lançado o primeiro disco, que é o Reggae Roots. Esse disco já estava ficando conhecido em Belém. Esse show que teve no African Bar, muita gente ficou conhecendo. Ele ficou pedindo. Aí o Roberto trouxe eles no final do ano. E tinha que ter alguém para fazer a abertura, tipo, tocar antes e tal. Aí me chamou, né? Ele quer fazer? Eu falei, faço. Aí pronto, eu fui. Aquela boate ficou lotada. Era para 1.000 pessoas, eles venderam mais de 1.000 ingressos. Aí o Roberto começou a se interessar. O Fauzi convidou ele para ir em São Luís. Nesse convite, o band chega em Belém e fala: vou fazer um show em São Luís. Aí, cara, foi todo mundo. Foi eu, Roberto, Tony, com a banda Universal Youth. Aí, quando voltamos, o Roberto disse: temos que fazer festa de reggae mais e tal. Não existia o Pássaro e Estrelas, que era ali na beira do rio onde tem show. Não existia. E aí o Roberto começou a construir aquilo com o Milton, que é o irmão dele, que é engenheiro. Engenheiro, e o Roberto é advogado. Aí começaram a construir aquela estrutura. Cara, muito linda. Quando tava para inaugurar, um cara da Jamaica, um jamaicano, mora no Brasil, falou pro Roberto: eu tô doido para montar uma produtora de reggae para trazer jamaicanos para Brasil. Aí o Roberto disse: pô, espaço a gente já tá quase inaugurando, então bora trazer logo o primeiro. Banda Culture foi o primeiro show de reggae na Amazônia, de bandas internacionais, jamaicana. Aí pronto, eu já estava me envolvido na produção, já era amigo da Zé Charone, o Roberto já confiava em mim, já tinha uma certa, um trânsito naquele meio. Aí o Roberto disse: negão, quer ficar na produção aí, trabalhar com a gente? Eu falei: quero, pronto.
E como era conhecer esses artistas assim, pessoalmente? Pegar esses caras no aeroporto, eu levava eles para dentro do parque. Como o parque tem 15 chalés, aí eles disponibilizavam 3, 4 chalés para banda, para produção, entendeu? Olha, vocês vão ficar aqui. Então, colocamos todo mundo, cada um nos seus lugares, e depois eles, a gente quer ir na rua, vamos ver o peso. Aí foi. Aí eu levava esses caras pro Ver peso, levava no Forte do Castelo, levava, cara, impagável, impagável. Vocês não só andavam ali por Belém, como tu já fizeste outras viagens. Eu fiz todos esses shows que eu fiz em Belém, acabei indo para São Luís também, porque como era próximo, a proximidade, né? Eu ia na produção. Agora, alguns que eu fui para fora pro sul e sudeste, foi o Gregory, né? O Gregory veio fazer uma turnê pela Jamaica Brasil. Não trabalhava mais só na produção. Os caras disseram, olha, tu vai ser o produtor. Fizemos em Belém, aí fomos para São Paulo. De São Paulo fomos para Curitiba, São José do Navegante. Aí de Curitiba, Salvador, no Pelourinho, 30 mil pessoas. Show de graça no Pelourinho. Maravilha, hein, cara? Aí de lá nós fomos para São Luís. Aí São Luís foi no Clube Liter, um clube muito famoso lá em São Luís, com 5 radiolas. E eram essas 5 radiolas e o show do Gregory. Uma tocava uma hora, outra tocava outra hora. O Gregory estava com uma banda, todos jamaicanos, uma banda completa. O nome da banda é We The People Band. E aí, o show, mais ou menos umas 2 horas de show, tem até gravado isso, cara. Tem na internet, hoje tem na internet, né? Mas na época ainda não tinha, a internet não era pop ainda. Isso durou quanto tempo, assim, essa tua fase de trabalhar na Eu produção? fiquei 10 anos. 10 anos? 10 anos. Pô, que legal. Iniciou o quê? Em 95? Eu comecei em 90, né? Eu entrei nesse mundo, assim, com produção, DJ, essa zona toda. Fiquei até 2000. Em 2000, eu estava muito conhecido, muito demais. Aí o Parafolia, que na época ainda existia, da família Maiorana. O cara que mandava nessa área, que era o Alex Ataíde do Carmo. Então, o Alex Ataíde do Carmo me chamou para ir tomar conta de um bloco do Parafolia. Mas eu ia tomar conta da área da bebida. Ele tinha o trio elétrico dos artistas e um trio elétrico só para vender bebida. Aí era para me tomar conta desse negócio. Como produtor de reggae, no Parque dos Igarapés, a gente não tinha um vínculo empregatício. Não tinha. Sexta-feira vai ser reggae, sábado vai ter reggae. E aí eu tinha que dar meu jeito e ganhar dinheiro naquele negócio. E quando acabou, ele falou, pô, né, não gostei da sua onda aí. Vamos lançar um bloco em Fortaleza, chamado Seriguela. Porque aí, como não tinha vínculo, como eu estou te falando, aí eu fui pra lá e, porra, foi Raimundo, cara. O reggae foi muito doido, foi frio elétrico na rua. Raimundo tava no auge. Tava no auge. Eu lá vendendo bebida, distribuindo. Mas a minha onda, eu não era muito vendedor. A minha onda era administrar aquilo, né? Na volta, nós voltamos para Belém, o Alex me chamou no escritório. Inclusive, diga-se de passagem, hoje ele é o diretor da rádio Roma FM. Eu fui para essa conversa com ele falou, negão, eu vou pegar a campanha do doutor Almir Gabriel para governador. Olha. O Almir era governador, ele queria a reeleição. Eu quero montar um trio elétrico, que é um caminhãozão baú. Tu chega em Parauapebas, aí tu bota as laterais e bota a frente, vira falso. E tudo já está dentro, não precisa mais a gente trazer bateria para montar, guitarra, PA, iluminação, tudo já estava ali. Aí eu disse, Alex, cara, porra, tu me empolgou, porque eu nunca tive essa experiência. Ele disse, não, mas tu é um negão muito doido, tu vai dar teu jeito. Bora? Aí eu falei, bora. No mesmo dia ele comprou passagem para mim para Goiânia. Eu fui para Goiânia. Chegou lá, eu peguei um caminhão e levei para Facchini, uma fábrica de carrocerias. Chegou lá, a fábrica disse, olha, vai ser aqui que vai ser montado esse negócio. Eu vim com esse caminhão para Belém, chegou em Belém, aí nós saímos. Eu, dirigindo o caminhão, tomando conta, um técnico de som, um técnico de iluminação e 2 ajudantes. E um golzinho atrás, um golzinho quadrado. Aí nós saímos. Falei, nós vamos pro sul do Pará. Isso na campanha. Aí, por exemplo, o senhor Almir hoje está aqui. Aí amanhã ele vai estar aqui. E nós só mudávamos o caminhão de posição. Chegava cedo, armava tudo. E cada show, cada viagem dessa, o Alex, cara, me dava 5 mil, cara, para me fazer toda a onda. Aí eu ia gastando o quê? Hotel, água, comida e tal, e o resto eu ia guardando, e aí acabava que eu guardava o dinheiro. Aí quando acabou a campanha, em 1998, quando chegou em Belém, aí pronto, acabou. Aí
Eu fui num dia no escritório dele e disse, pô, cara, e aí, cara? Me arruma um serviço aí no Liberal. Ele disse, pô, eu tava te esperando, tem uma proposta melhor. Nós estamos fundando uma empresa. O nome da empresa vai ser Clean Service. Tu quer? Olha, eu disse, rapaz, eu tô sem emprego, sem nada. Quero. Aí foi que eu entrei para ser supervisor na Clean Service. Então, assim, você trabalhou durante muito tempo de uma forma muito relevante, se tornou referência para quem viveu aquela época, né? Num ritmo que nasceu na periferia, que está aí até hoje, porém, teve sempre que estar se virando de uma maneira, vamos dizer assim, alternativa, né? Para poder ter o seu sustento, ter o seu ganha-pão. Sim. Essa parte do reconhecimento, que muitas pessoas, a gente vê muitos artistas também deixando, né, a arte, aquilo que ele atua, para poder ter ir para um emprego mais formal, uma segurança mais assim. Hoje você está em Parauapebas. Como é que tu lida com esse lado de tu ter essa parte mais formal, vamos dizer assim, do ganha-pão, e essa tua parte artística? Durante a semana, por exemplo, você toca no final de semana. Durante a semana, você está ali planejando, criando algo assim, pô, vou fazer um evento assim, vou tocar, ou deixa ele para o final de semana. Como é que é a tua rotina? Hoje, eu quando cheguei aqui em Parauapebas, eu ainda atuei bastante. Eu fiz, na época que eu cheguei, como eu cheguei em 2000, 2002, ainda não tinha nenhuma rádio legalizada. Não tinha, era só rádio pirata. Inclusive, quando eu dizia assim, ó, ei, o Dentel vai estar aí amanhã. Cara, todo mundo sumia. Era uma fiscalizadora. A Dentel é o Departamento Nacional de Telecomunicações. Quando eles chegavam, por exemplo, nós estávamos aqui, aí o cara ligava. O Dentel tá chegando aqui. Aí nós saímos tudo correndo, né, para não ser preso, mas eles levavam todos os equipamentos que tinha, que não era legalizado. Acontecia muito. E aí, nessa época, eu fiz alguns programas de reggae aqui. Quando eu cheguei, eu fiz o Arregaço na Rádio Cidade. Eu fiz muito programa lá. Fiz um programa lá, eu acho que uns 4 anos. Mas aí depois chegou a Ararazu. Aí a Ararazu, como ela era legalizada, foi a primeira. Aí pronto, acabou. Os anunciantes todos pularam para legalizada na época, que só tinha ela. E depois teve a Serra FM, uma rádio comunitária que teve na 15 de novembro. Eu também fiz um programa lá. Fiz um programa, mas ela não durou muito tempo. Eu lembro a primeira vez que eu te vi aqui, eu fiquei muito feliz. Falei, não acredito que ele estava passando ali na 14, né? Não acredito que ele está aqui na cidade. Teve aquele show com o Beto de Maio lá no CDC, né? Que nós estávamos no palco e você estava na plateia, que eu te comentei, né? Pô, antes ele estava no palco e eu na plateia. Hoje eu estou no palco e ele na plateia. E posteriormente nós dois estávamos no mesmo palco, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de ver que você tem, de certa forma, um reconhecimento. Você vai estar tocando agora no evento do Felipe Cordeiro. Uma satisfação eu ter sido convidado. Mais do que merecido. Fiquei muito feliz. Da última vez que eu fui em Belém, cara, fui no Reggae Vibration, fui fazer uma entrevista, tipo esse nosso bate-papo aqui, fiz uma entrevista com o Roberto, e a Bebel Chaves, ela faz um programa também na Rádio Nama, que é uma rádio assim, tipo, para quem trabalha na área da comunicação, aqui fazer um estágio lá. Um laboratório, né? Isso, é um laboratório. E a Bebel é uma das pessoas que coordena esse laboratório. E ela me chamou, nós fizemos 3 horas de gravação, cara. Que legal. E aí, no dia do programa que eu gravei, a Bebel também gravou, ele me mandou, cara, choveu de gente ligando. Eu acho muito magnífico, tanto no do Roberto quanto no da Bebel. As pessoas ligando, pô, Aline, pô, um abraço. Eu já nem tava mais lá, porque o programa tinha sido gravado, mas as pessoas não tem nada nisso, né? Sim. Mas esse reconhecimento eu acho legal. Eu vejo, assim, a galera da nova geração, né, que tá adentrando nesse universo, né, que eles te conhecem. Eu vejo, assim, que muita gente, nosso diretor aqui conhece há muito tempo, fica feliz com a sua presença e aprende muito. Eu gosto de emanar uma energia positiva, essa é a minha finalidade. E até isso, um dos objetivos aqui do nosso Artes e Artista Videocast é trazer esse conhecimento para essa galera aí, para um público local e também de outras cidades, de outros estados, porque nós queremos abranger e mostrar essa quantidade de artistas, de pessoas relevantes no mundo da arte, que fazem parte aqui do nosso cotidiano. Eu sempre falo isso para outras pessoas de outros lugares, parentes, né, amigos, que é engraçado que as pessoas que estão fora, elas só veem Parauapebas como uma cidade produtora de minério.
Isso. E, na verdade, Parauapebas é uma efervescência Sim. muito grande, uma miscelânea de artes, cara. Para todos os gostos da arte, tem Parauapebas. Pode, a maioria não ter conhecimento, mas pode ter certeza que a miscelânea de artes de Parauapebas, ela é abrangente. Ela é abrangente. Talvez vocês não conheçam todos, assim como eu também não vou conhecer todos, mas tem artes para todos os gostos em Parauapebas. Então, Lídio, o reggae, como uma expressão artística, cultural, uma música que tem toda uma história de fundamentação por trás, como é que ela tem influenciado durante esses anos todos na sua personalidade, no seu modo de viver? A partir do momento que eu reconheci o reggae como arte, que antes de eu ter esse reconhecimento, eu tinha o reggae apenas como algo assim para se ouvir e tal, uma música e tal. Apenas o ritmo. É, apenas mais um ritmo. Eu sempre fui muito eclético. Quando eu comecei a reconhecê-lo como arte, aí eu falei, cara, que bom seria se eu conseguisse introduzir essa arte na minha vida. E isso foi acontecendo de tal forma que teve, como eu já falei, eu passei 10 anos da minha vida como ativista do reggae, influenciou em tudo. Na minha criação dos meus filhos, na minha vida pessoal, eu acho que melhorei como pessoa, né? Tive um progresso através disso. Eu estou casado com a Vanessa há 35 anos. Não é pouca coisa. Antes eu não tinha essa percepção. Com o advento do reggae para dentro da minha persona, eu acho que aí eu fui começando a tomar forma nas coisas com distinção. Pô, isso aqui é legal, isso aqui não, isso aqui... Então, eu acho que essa introdução no reggae como arte na minha vida, ela foi fundamental para moldar a personalidade que eu sou hoje. O que eu mais posso expor, a relação que eu tenho com meus filhos, cara, é fantástica. A minha filha menor, ela está com 27 anos, vocês conhecem, o Cláudio viu, ela é criança, mas os outros, eu tenho filho com 40, vai fazer 43 anos. Eu tenho uma neta com 18, que está casando agora, daqui a uns dias, entendeu? Então, tudo isso não foi à toa, não. O reggae ele também, as palavras, o que eu ouvia, sabe, aquele sofrimento e a tentativa de mudança, isso tudo ele foi incorporando também em mim, na minha personalidade. Então eu acho que foi isso que fez eu ser essa pessoa que eu sou hoje. Claro, com certeza, não tem dúvida disso. E disse na sua música. O reggae flui como um rio do fundo de minha alma, correndo nas veias denso e macio, uma corrente quente e calma. Essa parte da espiritualidade do reggae, os rastafaris, como é que você lidar, desde o início, quando você conheceu que o reggae também como uma música espiritual? Bom, tudo são aprendizados. Até isso agora aqui que nós estamos fazendo, a gente está aprendendo alguma coisa. Eu, tu, isso nós vamos aprendendo. Aí tudo é aprendizado. A partir de uma certa época da minha vida, eu comecei a ler muito. E, cara, eu comecei a ler uns caras que eles... muito contestadores. E a minha família, ela é muito religiosa. Mas aí, como eu comecei a ler muito, comecei a contestar algumas coisas, principalmente catolicismo, na cristandade. E isso foi crescendo. Eu fui lendo um livro, e esse livro me indicou outro, e acabou que eu passei a desacreditar de algumas coisas e comecei a duvidar de outras. E aí eu cheguei aonde? Tipo, sou considerado por muitas pessoas como ateu, como ateísta e tal. Então, isso foi antes da chegada do reggae na minha vida. Chegada do reggae. Quando o reggae foi se introduzindo, e eu também não tinha conhecimento do que as letras falavam, depois, quando eu comecei já, num determinado momento, já a procurar saber o que os caras estavam falando, entender, traduzir e tal, aí eu vi que a espiritualidade deles, ela era muito forte, ela é fortíssima, principalmente nos artistas rastas. Tem muitos artistas que fazem reggae que eles não estão rastas. Eles são apenas os caras que estão difundindo, querendo sobreviver, querendo fazer música e tal. Mas os rastas não, eles são espiritualíssimos. Muito mesmo, tu não tem ideia. O negócio é tão sério que o Benny Wailer, ele largou o Zoelha,
Porque ele não achava certo estar naquele meio de mundo de misturar com as pessoas, entendeu? A espiritualidade dele era muito forte. E assim como outros, eu estou falando ele porque ele é um cara muito conhecido, né, cara? Famosíssimo, então estou citando ele. Mas os rastas, eles são muito espiritualistas. Eu respeito, seja lá qual for, respeito. Agora, eu sempre contesto. Sim. Eu sempre contesto, eu sempre estou contestando. Eu evito de falar isso. Se eu estiver no meio de um monte de gente, sim, o pessoal está falando de religião, ou de religiosidade, ou de espiritualidade, eu procuro sair de sim, para mim não entrar. É tipo coisa de política, virar partidário. Se o cara falar para mim, pô, tu é de que partido? Não, cara, eu não quero estragar minha amizade contigo, não vamos falar de partidarismo. Por quê? Eu quero abranger a todos, eu quero ser amigo de todos, eu quero estar com o da esquerda, eu quero estar com o da direita, eu quero estar com o centro, sabe? Agora, se o cara quiser saber a minha opinião, eu falo, tia, que minha opinião é essa, mas eu, num lugar onde tenha várias pessoas, eu evito mais. Procuro respeitar. A tua opinião, ela foi feita para ser respeitada. Agora, concordar é outra coisa. Mas você acredita que o reggae seria, se ele não tivesse esse vínculo com a espiritualidade, tu acredita que ele seria como ele é? Não, isso aí não adianta. A espiritualidade, o Bob, cara, ele era tão espiritualizado que eu tenho um livro chamado Catch a Fire. Saiu em português também, que é o Queimando Tudo. Catch a Fire em uma tradução livre, né? Queimando Tudo. Ele estava num show no Zimbábue. Ele foi para a libertação do Zimbábue. A festa da independência, quem tocou foi o Bob. Aí, naquele dia, diz que, segundo quem estava lá, cara, ele não era ele. Ele estava tão espiritualizado, ele estava com aquilo tão entranhado nele, que ele não estava ali, ele não estava mais dançando, ele já estava flutuando. É a espiritualidade que levou a ser esse tamanho, esse formato que é hoje. Porque muitos tipos veem de uma maneira mais religiosa, mas a gente vê assim, você pode identificar como uma energia cósmica, algo que vem do universo. Existe, eu não tenho dúvida disso. Alguns diriam que rege, outros diriam que direciona, outros diriam que é distinto. Essa força, ela existe. E tem acontecimentos que me provam, assim, para mim mesma, que ela está aqui, agora, nesse momento. Uma energia que tudo é energia, tudo é vibração, tudo é energia e tudo é vibração. Não tem saída. Assim como essa vibração que nós estamos sentindo aqui, eu quero te agradecer sem dúvida. muito pela sua presença. Olha, obrigado. Eu me sinto muito honrado de ter sido convidado para vir até aqui e contar um pouco dessas Pouca coisa, histórias, né? né? Perto do que você já vivenciou. Mas é isso aí, pessoal. Esse é o nosso programa Artes e Artistas Videocast. Voltaremos com mais uma edição e um abraço a todos.